como a cabeça do ser humano é complicada. Eu atendo muitas pessoas. Pessoas entram no meu WhatsApp até de madrugada. Se eu não desligo as notificações e as ligações, são 2 da manhã, 3 da manhã, elas estão me ligando ou me mandando mensagem. É um desespero tão grande. São pessoas que trabalham nas suas vidas noturnas, né? São pessoas que tendo pessoas que trabalham de vigilantes, pessoas que trabalham em hotel, pessoas que trabalham em farmácias 24 horas, pessoas que trabalham de frentista ou até mesmo na polícia. E é interessante porque naquele momento do silêncio noturno, na madrugada, a madrugada uma hora daquele dia que ele é místico. Ele mexe muito com a cabeça das pessoas, porque o silêncio, ela abrange, ela domina em todos os sentidos, até mesmo os sentimentos. Diferente na luz do dia, em que você está naquela movimentação, gente passando para lá e para cá, barulhos. Não. A parte da noite, a madrugada, é a parte mais mística e provocativa, porque ela desperta coisas na sua cabeça. E uma desses despertar de coisas na sua cabeça, vem aquela hora em que você para e reflete na sua vida. Você para, olha para você, olha nos seus selfies da sua, né, porque com o celular as pessoas gostam de tirar o seu selfie nos seus trabalhos, né, para colocar em seus status, para chamar a atenção de alguém, ou faz vídeos em seus status indignado com alguma coisa. Mas essa hora é a hora do despertar da alma. E ali a pessoa pega e começa a pensar na vida que ela teve e na vida que ela está tendo naquele momento. E aí o desespero bate. Porque muitas já está vendo que os anos estão passando, a idade já está avançando, e elas olham em suas voltas, vê onde ela está e fala: cara, o que eu perdi na minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Se eu pudesse, aí vem aquela coisa na cabeça, né? O efeito déjà vu do negócio. Se eu pudesse voltar ao tempo, voltar atrás, eu faria diferente. Eu consertaria isso, eu não faria aquilo, eu não ficaria com aquela pessoa, eu não casaria com essa pessoa, eu não teria filhos, eu investiria em estudos. Mas aí é tarde demais. Aí já não tem mais condições. Lógico que para alguns, até mesmo para mim, eu sempre tenho a seguinte filosofia: enquanto você estiver respirando, você não deve desistir. Mas eu digo em proporção material. Material. A proporção que você, para conquistar algo, para você criar um legado daquilo para você e sua família, ou para você mesmo. Você conseguir constituir algo na sua vida. E quando eu falo constituir algo na sua vida, é ter a sua casa própria, ter o seu carrão, ou
enfim, ter uma vida confortável. E é aí que surge o desespero das pessoas. Cara, eu tenho que mudar isso. Eu estou cansado dessa vida. Até quando eu vou trabalhar assim? Até quando? Eu vejo que as minhas pernas estão doendo, o meu joelho está doendo. Eu vejo que as minhas costas, a minha lombar, eu ando muito cansado, eu ando muito desanimado ou desanimada ou cansada, ambos os sexos. E eu não saio disso. A minha vida é isso. Oh, meu Deus, me ajuda. Quantas e quantas vezes essa pessoa disse a mesma frase? Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu faço uma promessa para o Senhor. E as coisas não vai. Aí essas pessoas, elas querem encontrar um método, um modo de elas saírem dessa rotina que já dura há anos na vida dela. O que eu faço? Aí elas começam a procurar nas redes sociais. Antigamente eram nos jornais ou revistas, né? Ou então de boca em boca, é o que mais tinha. De repente ela encontra anúncios de magia negra, pai de santo de Ogum, pai de santo do templo de Tata de Quimbanda, do templo do Beuzebu, nosso rei. Enfim, aí é toda aquela, aquela cristandade que ela tinha na vida, todos os conhecimentos que ela teve durante o seu percurso no cristianismo, começa a despencar. Credo, o acreditar, a fé dela começa a despencar. Porque ela está prestes a pedir uma ajuda para o rival do que ela sempre acreditou e do que ela sempre seguiu e do qual ela sempre pronunciou da sua boca. Pois bem, bate medo, bate insegurança. Será que eu faço? Será que Deus não vai me castigar por isso? Será que se eu fizer isso o diabo vai vir e vai atazanar minha vida? Aí é da minha família? Aí passam-se alguns dias, mas aquilo ficou na cabeça e até que ela resolve entrar em contato com a linha da mão esquerda. Ou até mesmo linha de Umbanda, que para muitos essa segmentação religiosa não é nada a ver com Deus. Todos dizem que isso é obra do diabo, mas mesmo assim, o desespero da sua alma, o desespero da sua mente, ela faz com que ela se arrisque. Ela faz com que ela tome coragem para se libertar daquela prisão de qual ela se encontra, do sintoma do fracasso, do sintoma dos arrependimentos, nas forças da mão esquerda. É aí, é aí que infelizmente hoje, nesse século XXI, hoje, com o avanço da tecnologia e da informática, essa carência por resgatar algo que
é impossível, faz com que pessoas caiam em golpes. Faz com que pessoas, e eu digo isso, não é somente procurando magia negra ou procurando uma religião oposta do que ela está seguindo. Eu digo isso em outros tipos de golpes que muito acontecem, promessas, joguinhos, empréstimos que não existe, você tem que fazer um investimento. Resgate R$ 1.500 do seu FGTS, mas para isso você tem que pagar um imposto com um custo de R$ 35, R$ 40, porque o governo exige que pague este imposto para que você resgate esse FGTS que nunca existiu. São plataformas inventadas por bandidagem na internet que fazem com que essas pessoas acreditem no desespero e façam esses tipos de coisa. Aconteça isso. Infelizmente, isso se chama ingenuidade. Muitas gerações, principalmente de gerações antigas, são pessoas que elas não se preocupam em se atualizar. Elas não se preocupam em aprender. Hoje eu tenho 50 anos de idade. 50 anos de idade. Aos meus 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, eu já estava aprendendo a montar computadores. Sim, montar computadores. Era a era da informática, vindo no Brasil com toda a força. Ali eu fui vendo que, ao passar dos anos, que eu fiquei durante 20 anos da minha vida trabalhando neste ramo de informática, eu fui reparando as mudanças que essas tendências trazem. As mudanças de produtos, a tecnologia foi avançando. No que era um computador que era do tamanho de uma televisão de tubo antes, se tornou algo fino, com uma imagem mais bonita. E até mesmo dentro daquela tela era um computador, os desktop. Gente, falava, como pode ser um gabinete que antes era parecido quase o tamanho de uma mesinha, aquela coisa enorme, tá? Que ainda hoje existe, porém são mais bonitos, mais sofisticados e até mais rápido, até mesmo um laptop, um notebook, os computadores gamers, por exemplo, né? Coisa linda, coisa futurística, bonita. Mas o que eu quero dizer é que, cara, um gabinete cabia numa caixinha pequenininha. Você ligava o USB, colocava VGA, gabinetezinho, mini laptop, um mini desktop. Aí eu pensava comigo, cara, não dá para se manter desatualizado de jeito nenhum. Então eu aprendi ali, nesses longos anos da minha vida, nessa carreira, em que eu não podia me manter desatualizado. Logo, com o passar desde quando eu comecei a informática, não sei, 2000 e algo, esse foi 2008, não lembro muito bem. Começou a vir os Androids celular, cara, um toque na tela.
Eu, naquelas épocas que eu comecei a trabalhar informática, era aqueles Motorola, StarTAC, aquelas coisinhas assim, pequenininhas, tá? Só mensagem de SMS. Agora não. Agora é tudo de toque de tela. Cara, a internet, hoje você não precisa mais de fax modem, como era antigamente. O computador tem Wi-Fi. O que eu quero dizer para vocês é que o mundo não para. O mundo está em constante transformação, movimento. E nós não podemos deixar de nos atualizar. Nós temos que estar sempre enganjado nisso. Porque esse é o futuro e ainda vai ter muito mais mudanças. Muito mais. E se você não se adaptar a essas mudanças por conta da sua preguiça, porque é preguiça, você está ferrado. Eu fico imaginando hoje, eu ainda, quando pego a minha moto e vou andar, vou buscar as coisas para fazer, realizar rituais de magia, eu tenho que comprar materiais, eu passo por bancos. Eu fico vendo filas ainda em bancos. Eu falo assim, por que ainda existe fila em banco? Por que ainda existe filas em lotéricas? E não é só para jogo. É para resgatar coisas de FGTS ou auxílio, coisas que em aplicativos as pessoas conseguem, no conforto da sua casa. Mas só que você vai olhar nas filas, são senhores e senhoras, são gente da minha idade, 50 anos, e até menos, porque são pessoas que têm preguiça. Elas têm um celular no seu bolso, mas é para o WhatsApp. Elas têm celulares nos seus bolsos, é para ficar vendo Facebook, YouTube, e é só besteirada. Só besteirada. Só quer ver fofoca, quer ver escândalo, política. A política, ela desbaratina a cabeça. Ela faz assim com que as pessoas se distraiam de muitas coisas, porque as pessoas querem comprar briga por algo que não vai beneficiar elas em nada. E o tempo vai passando. Então eu fico, cara, enquanto elas estão lá no tempo frio do inverno, ou naquela chuva lá, mas se ela precisa ir lá, por que essa pessoa não aprende ou pede para alguém ensinar ela a mexer num caixa-tem da vida, no Nubank, ou então num, né, PagBank, enfim, esses aplicativos, contas da Caixa, contas do Banco Itaú, Brasil, tem tudo hoje na palma da mão dessas pessoas. Mas elas não querem saberem aprender. Vai fazer depósito para ajudar um filho lá na puta que pariu, tem que ir numa lotérica para fazer pagamento no caixa ali. Sendo que ela podia ter um aplicativo e fazer transferência de Pix. Quantos clientes, quando vão querer pagar magia para mim, eu tenho que passar contas do banco, para elas irem lotéricas, fazer depósitos. Várias pessoas já fizeram. E eu pergunto, cara, você não tem um Pix? Ah, não quero mexer com essas coisas. Não. Tem muito roubo cibernético. Cara, roubo cibernético. As notícias hoje são tão mentirosas, porque tem pessoas que elas querem inventar vídeos. Tem pessoas que elas querem fazer um canal, por exemplo, né? Pode ser dentro ali de um TikTok, de um Kawaii ou dentro do YouTube, mas elas querem trazer algo caótico, porque as pessoas gostam disso. Elas gostam de ouvir algo assim que começam a comentar com os amigos, os vizinhos. Você viu? Você ficou sabendo que vou dar um exemplo para vocês que estava acontecendo há um mês atrás, um tempo atrás. A Nubank vai fechar. Eu não estou fazendo propaganda da Nubank, estou dizendo como que é hoje nas redes sociais.
Ai, que a Nubank vai... Porque se ela não se encaixar nos termos que o presidente Lula tá fazendo, que vai fechar. Cara, sabe o que é isso? É falta de ir atrás da verdadeira notícia. Ah, é. Eu soube disso. Só que eu, indiferente de ficar fazendo fofoquinha ou ficar fazendo comentários que você não tem certeza, eu vou e pesquiso. Você vai lá na internet, você entra até mesmo no app que eles têm ali, né? O pessoal que eles ajudam, né? Até esqueço às vezes aqui como vou falar o nome, o apoio, vai lá o pessoal do apoio lá da Nubank, você conversa com eles e fala, não, isso aí são coisas que estão falando demais na internet, né? Isso aí tá tudo bem controlado, fica tranquilo. É um caso que estava acontecendo que pessoas estavam sendo bloqueadas, perdendo contas, mas isso era suspeitas de fraude. Eles sempre estão, gente. A informática, eles têm algoritmos, são programações de gente que estudaram, né? Estudaram para isso, né? Para atender a TI. Então eles estudam programações, ciências da informática, ciências da computação, e eles estudam para isso, tá? Para fazer isso, plataformas, para fazer streams, para fazer apps. Então eles estudam, são diversos códigos e códigos. Então eles programam tudo isso com o avanço das IAs, por exemplo, que eles já há anos atrás já vem estudando. Então eles sabem como fazer as programações para defender aquela plataforma ou aquele banco e assim. E mesmo assim ainda tem alguns hackers que também estudaram muito para isso, invadem. Mas logo são já rastreados e até presos. Porque tem muita gente mais inteligente e que ganha muito dinheiro com isso. Então eles têm suas ferramentas para que não aconteça isso. E as pessoas acreditam que elas podem perder o dinheiro assim de bobeira. Não. As pessoas que foram restritas de contas bancárias é porque estavam fazendo fraudes. São pessoas usando o nome de outras pessoas, ou então pessoas que abrem a conta somente para... nem movimenta dinheiro. Para eles isso não é interessante. Se você quer abrir uma conta, você tem que movimentar. Então, se a pessoa ela ganha lá seu Bolsa Família, ganha o seu salário, e, enfim, um auxílio, alguma coisa assim, tem uma conta, então ele está movimentando, então ele nunca, jamais vai perder essa conta. Tá? Isso é um exemplo. Esse é um exemplo que eu estou dizendo para vocês, que eu estou entrando nessa parte, tá? Nesse contexto de pessoas que as atualidades, se atualizar. Então as pessoas não querem saber disso. Tem muitas pessoas que nem se interessam por isso. E é isso que por que eu estou contando tudo isso? Porque assim, ó, no meu canal, eu estou acostumado a sempre ficar falando das mesmas coisas. Só que está na hora já de eu entrar num assunto abordando o porquê de certas coisas que acontecem na vida de outras pessoas que não anda, ou dos desacreditar de certas coisas. Ou será que isso funciona ou não funciona? É para que vocês fiquem espertos. Antes, alguns anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso às coisas, às tendências do mundo todo, porque não tinha um celular igual esse que você está me vendo hoje, um computador ou um tablet. Né? Tudo era através de jornal, notícias, mas eram coisas que se passaram 2 dias atrás ou coisas. Hoje tudo é em tempo real. Você já sabe em questões de segundos. Você já está sabendo o que está acontecendo. Então antes as pessoas não tinham tanto acesso a informações. Então o que acontecia? As pessoas tinham mais tempo de se preocuparem com as suas próprias vidas. As pessoas tinham tempo para se preocupar com as pessoas que estão dentro das casas delas, morando com elas.
com filhos, com esposa ou com marido, com o pai, com a mãe. Já hoje não. Por conta da tecnologia, hoje já se extinguiu isso. Né? Hoje a família das pessoas é o celular. Opa, bati aqui, desculpa. Hoje a família das pessoas é o celular. Hoje as pessoas querem saber é da vida das outras pessoas. Por quê? Né? Vida de artista, vida política, e ela não está olhando para a vida que ela está tendo. Elas fantasiam vidas das pessoas que elas olham na rede social, na internet, e que querem ter uma vida igual àquela pessoa. Mas olha, não se iludam com isso, gente. Não se iludam. Eu não estou dizendo que a maioria sim, mas uma boa parte dessa maioria faz isso, que eu vou comentar agora com vocês. Hoje a pessoa ela tem condições de ganhar dinheiro através das redes sociais. A pessoa trabalha para aquelas plataformas. A pessoa trabalha para aquele site, para aquela rede social. Vamos dar um exemplo: YouTube, né? um Facebook, TikTok. Como isso? Gente, se os vídeos daquela pessoa é um vídeo de conteúdo relevante, que ela está tendo muitos seguidores, que ela está tendo milhares de visualizações, para esses donos destas plataformas, isso para eles são ótimos. Por quê? Porque eles vendem publicidade. Né? Eles vendem publicidade de grandes empresas que pagam fortunas por essas publicidades. O que é publicidade? Que marketing é esse? Cara, vamos dar um exemplo aí. Uma van, né, uma casa van, você vê lá o carequinha da van lá fazendo propaganda, né, mostrando, ou então de um carro novo que está sendo lançado lá pela Ford ou pela Mercedes-Benz, são exemplos que eu estou dando, tá? Ou de mercado, Carrefour, são empresas grandes. E também as tendências dos mercados digitais. Hoje vocês cansam de ver aí influenciadores, né, falando de cursos digital, alavanque suas vendas e bababá todo, que arranca muito dinheiro também. Então é isso que eu digo. Essas pessoas pagam para essas redes sociais fazerem suas publicidades nela. E essas publicidades vão para onde? Para os seus vídeos. Na hora que a pessoa está clicando, né, o YouTube, por exemplo, que você vê lá vários canais com grandes números de inscritos, nos podcasts, por exemplo, você vê aquela propaganda aparecendo. Então, aquela propaganda é a empresa que pagou fortunas para o YouTube para divulgar. Vai lá e paga ali. Vai lá e paga lá. R$2.000, R$10.000, R$3.000 para fazer divulgação através do AdSense. Tem que ser pago. E não é pouco, porque esses caras investem muito em marketing, muito. E eles vão, dependendo do nicho do vídeo, eles vão para o teu vídeo. E ali você ganha dinheiro por causa disso, porque você está expondo os teus conhecimentos, está expondo a sua cara, né, no YouTube, para que as pessoas visualizem, né, e tenham tanto mais de inscritos e seguidores, um monte. E para isso, se aquela pessoa, se o teu canal ele se engajou no número de inscritos e visualizações, então assim, você tem direito a ganhar disso, porque a publicidade vai nos seus vídeos e aí você vai sendo monetizado e monetizado. Então, por que eu estou falando isso? Porque voltando lá atrás, eu falo a questão da ingenuidade. As pessoas elas acreditam que aquilo que ela está vendo naqueles vídeos, eu não estou dizendo de publicidades, estou dizendo outra coisa agora, tá? Influenciadores. Muitos dessas pessoas
Elas ganham dinheiro nas redes sociais porque elas já alcançaram um nível, então elas têm que investir. Porque chega uma hora que todos aqueles vídeos que ela fez no começo, que deu uma certa popularidade, fica estagnado. Ela já não sabe mais o que dizer nesses vídeos. Então ela tem que fazer algo diferente. E é aí que elas já têm dinheiro para isso, né? Então elas pagam alguma empresa de marketing para dar ideias, né, para implementar outras coisas, não saindo muito do que ela faz, mas, né, colocando, apimentando uma outra coisa em cima, assim, para ficar mais legal, né? E aí cenários entram, né? Vamos mudar um pouco o cenário, vamos mudar um pouco o local, vamos fazer isso. É aí que entra o negócio. Porque assim, ó, elas podem escolher, através das redes sociais, as regiões onde elas querem que isso divulgue. Tá? Regiões. Se ela quer que divulgue somente no lado do estado de São Paulo, tudo que ela vai divulgar só vai para o estado de São Paulo. Ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, só para aqueles lados. Então ela pode selecionar as cidades. Foda, cara. A informática é maravilhosa, né? Perfeito. Mas não vai para a cidade dela. Não vai ali para a cidade dela. Não vai ali para a região dela. Vai lá para outra coisa. Então, pouco se vai saber quem é essa pessoa naquela região, naquela cidade onde ela vive. Ela já está mais famosa ou conhecida lá naquelas regiões. Por isso tem muitos que eu pergunto, você conhece aquele cara lá muito conhecido, que deu o maior escândalo lá? Eu falo, não, nunca ouvi falar. Né? E ela mora lá. E não conhece, não sabe, nunca ouviu falar. Então acontece dessas pessoas fazerem isso para quê? Para que ninguém venha e desminta, fazer, cara, não tem nada a ver, essa pessoa ali, ela mora lá numa casa lá que é alugada, ou então uma casa dela é dela, mas porém não é esse palácio todo que ela tá ali não, né? Então são cenários. Carros ou motos, muitos são alugados. Roupas alugadas para fazer o seu marketing visual. E aí as pessoas acreditarem que ela teve prosperidade no que de tudo aquilo que ela está fazendo, dando aulas. Isso eu falo de muitos influenciadores, tá? Principalmente esses que vendem, né, cursos aí que vão mudar a sua vida. Eu faço você ganhar 1 milhão. Cara, eu fico vendo isso, puta que pariu. Eu faço você ganhar 700 mil reais em um mês nessa conversão que agora eu vou explicar para vocês. Isso em propagandas que aparecem no canal do YouTube. Tá? Então, assim, são coisas que E tem gente que acredita, porque está no desespero. Então, são cenários. Eu digo, não são todos. Muitos que o que eles mostram são deles mesmos. O que eu digo é que tomem cuidado antes de vocês entrarem nessa onda. Pegue o nome dessa pessoa que está ali falando tudo isso. Pegue o nome dessa pessoa que fala que tem tudo isso e pesquise. Vai nas redes, vai no Google, cara. Vai no Google, vai lá. Quero saber quem é esse. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, dia 16 aqui do 10 de 2025, foi preso um pai de santo. Pai de Santo Hugo de Oxalá. Esse é o nome dele. Por fraudes religiosas. O cara teve ali um lucro de 370 e algo mil reais. Ele deu um golpe numa mulher para fazer trabalhos de amarração de 180 mil reais. Ele deu um golpe nessa mulher. Fraude. 180 mil reais. O cara roubou dela. Aí ela contou, ela foi depor, ela registrou a ocorrência, coisa, tudo que estava acontecendo, enfim. Ele foi investigado, não foi logo preso, mas ele estava sendo investigado. E ali foi comprovado que o cara estava aplicando golpes, e muitos desses golpes tinham ameaças,
Tá? Promessas que nunca existem, tipo, faça o seu amor voltar em 24 horas, ou 72 horas, ou essas coisas, tá? Essas coisas que eu digo. E ele foi preso. Mas o porquê que o cara ganhou tanto dinheiro foi por causa desse fato que eu comecei a comentar no começo desse vídeo. As pessoas, vocês querem ouvir o que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir isso. Promessas que não existem. Mentiras que faz com que as pessoas acreditem naquilo. Aonde? Gente, desde quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe, meu pai iam em casas de benzedeiras, porque as benzedeiras elas tinham uma força extraordinária de dom. Elas não tinham esse negócio de conhecimento que hoje aí está exposto aos escancarado aí na internet. Cabala, lei hermética, goétia, aprenda a fazer isso e aquilo. Não. Eles não tinham isso. Mas essas senhoras ou esses senhores, eles tinham o dom. Esses senhores e essas senhoras, esses benzedeiros, com uma vela, com uma espada de São Jorge, com um ramo de arruda, eles faziam acontecer na vida daquela pessoa. Eles preparavam a alquimia deles através do conhecimento espiritual, a conhecimentos passados de gerações. Hoje isso já está extinto, né? São as gerações antigas que eles trouxeram nessa vida mágica os conhecimentos verdadeiros e que foram passando de pai para filho e que hoje, com a modernidade, infelizmente, aqueles que receberam certo conhecimento disso, não estão sabendo utilizar. Porque a soberba subiu mais a cabeça. Né? A parte do materialismo, a parte da ganância é o que dominou mais a cabeça dessas pessoas. Então eles pegaram todos aqueles investimentos que vieram de gerações de dinheiro guardado para investimentos futuros, porque eles tinham pessoas como os pais, os avós que tinham inteligência, sabiam controlar o seu dinheiro, eles davam valor para aquilo. Tudo aquilo é usado, mas não para a verdadeira essência da magia, mas para isso. Para demonstrações luxuosas da espiritualidade e que não existe. A espiritualidade não almeja luxo. Elas não precisam disso. Elas não precisam de conforto material. Não tem nada a ver isso aí. Certo dia eu estava vendo aí um vídeo de uma pessoa que comprou uma televisão para Maria Padilha. Estava lá no terreiro, na casa dela, terreiro, e o pessoal lá incorporando lá, eles batucando e segurando uma TV de 50 polegadas para dar para Maria Padilha. Eu falei assim, cara. Então assim, é complicado. E é por isso que muitos de vocês caem em golpes, porque vocês não querem ouvir conselhos, vocês não querem orientações, vocês estão num desespero tão profundo que vocês querem solução para ontem. E uma coisa que por culpa de vocês querem que a gente soluciona isso em 24 horas. Tá? É isso que vocês querem. E é por isso que vocês tomam no cu. É por isso que vocês se fodem.
E a culpa não é dessas pessoas que dão golpe, a culpa são de vocês mesmos. E vocês não pesquisam, vocês não procuram. Vocês querem só saber de putaria nas redes sociais. Vocês não querem saber de conhecimento. Eu tenho o meu portal, o meu site, em que lá eu deixo tudo especificado, desde pacto, comentando sobre como é o verdadeiro pacto, como são minhas atuações da magia, onde eu não posto promessas ali para ninguém de nada. Eu apenas digo que eu vou ajudá-los. Eu vou ajudá-los a resolver esse problema. Mas eu não prometo nada. Tem muitos que falam assim, qual é a promessa que você me dá que a tua magia funciona? Faz o seguinte, vai lá nos meus depoimentos e olha lá. Lá tenho clientes que pediram meu trabalho e que deram certo. Então, assim, eu não sou charlatão, eu não tô aqui inventando coisa. E lá não tem nada de IA. São pessoas reais. Tá? São de anos antes que começou a se IA. Antes que você comece a falar merda aí. Então vai lá. Tá? Vai lá no meu canal, tem no meu site. Coloquei vários vídeos lá já direto no meu site. Você não precisa entrar no canal no YouTube. Só ir lá e clicar depoimentos. Você vai ouvir depoimentos. Voz da pessoa mesmo. Alguns aparecem, mas eu tampo o rosto. Outros estão em textos. Mas está lá printado do WhatsApp, não é nada de que eu escrevi ali no Microsoft Word e coloquei ele. Não, tá printado direto do WhatsApp lá, colocado, para que a pessoa veja que realmente é um depoimento real. É ali que eu dou a minha promessa. Ó. A promessa é que eu faço acontecer a magia. Quanto tempo vai durar isso? É aí que entra o prazo que vocês estão acostumados aí, né? A acreditar que no prazo de 72 horas, 24 horas, as coisas vão surgir na sua vida que não vão. E por mais que você explique, as pessoas elas desistem de você. Ela fala assim, não, eu não vou falar com o Bruxo Wade não, porque o cara nem prazo dá. Então tá bom, beleza. Vai lá. Procura lá um outro lá, que tem lá no site, tá cheio, gente, tá? Ainda tem muito ali, tá? Apesar que o Google, e não só o Google, como outras plataformas, eles estão restringindo vários canais, estão restringindo várias publicações pagas de pessoas que colocam falsas promessas, tá? Ó, amarração amorosa, por exemplo, no AdSense, já não estão permitindo. Esse negócio de colocar lá, trago a pessoa em 24 horas também, já não estão mais prometendo nada disso, já não estão mais colocando nada, deixando aparecer essas palavras-chave, tá? São palavras-chave que muitos vão lá e falam assim, quero meu amor de volta. Aí aparece lá, Pai Hugo de Oxalá, um cara desse aí, prometo trazer em 24 horas o seu amor, na força da pombagira 7 saias. A pessoa fala, é isso que eu preciso. Aquelas que nunca foram atrás, né? Que de repente, né? Essas, como eu comecei a falar no início do vídeo, vai lá e faz. E caem no golpe. Mas antes, vai no YouTube, pesquisa. Vai lá e fala assim, existe amarração em 24 horas? Vai lá. Cara, o que tem de pai de santo, mãe de santo, hoje revelando a verdade de que não, isso não existe, isso não é fato. O tempo da espiritualidade não é igual ao do ser humano. As atuações espirituais não é igual ao do ser humano. Tem muitos lá dizendo isso. Inclusive eu também tenho vários vídeos que eu coloco no meu canal explicando sobre isso. E eu vou colocando, vou atualizando, né? Vai entregando para as pessoas. E as novas que estão. Porque hoje, até para ver vídeo, as pessoas estão com preguiça. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo extenso. E que muitas delas não vão ter paciência para assistir esse vídeo até o final. Porque hoje elas querem, né? A tendência hoje são vídeos curtos, já com resultados, trazendo resultados imediatos. Como que eu vou fazer um vídeo curto com resultados, dizendo do resultado imediato, se eu não posso explicar para as pessoas como aquilo funciona?
Porque as pessoas não querem mais saber de bons conselhos. Elas querem saber da mentira. Pessoas, elas encaram mais a realidade na mentira, acreditando naquilo. Porque bons conselhos dói. Um desses bons conselhos, por exemplo, eu digo, uma pessoa lá vem me procurar e está com problemas no relacionamento, mulher bloqueou, mesmo tendo filhos, mulher não quer saber, tá até com outra pessoa. Vamos jogar no oráculo. Vamos pagar tudo na linha da mão esquerda, gente. Eu vou avisar. Tá? Vou deixar bem claro. Tudo é pago. Nada é de graça. Não fazemos caridade aqui. Porque nós envolvemos outras forças. E essas forças são poderosas, são fortes. São fortes. E que são cobradas de nós também. Nós temos o nosso dom e mediunidade, porém, nos campos espirituais do quais eles nos ajudam também, nós temos que dar as nossas gratificações. Então nós não vamos ficar tirando do nosso bolso, da nossa boca, para dar para outra pessoa para sustentar egos, né? Para sustentar prazeres de outros, vícios de outros e coisas assim. Não. Vamos pegar e cobrar a mão de magia, a mão de jogo. Então vai lá, joga no oráculo e lá você abre e fala assim, cara, vocês não têm mais caminhos para ficarem juntos. Porra, mas vocês não são bruxo da magia, como já vi várias. Você não mexe com o diabo, com o demônio, é possível que Lúcifer, que o Satã não vai fazer a minha mulher vir, essa coisa, cara. Entenda uma coisa. Essa coisa de diabo, essa coisa de Satã, né? Lúcifer, que é um anjo caído, cara, isso é coisa de cristão. Foram os cristãos que colocaram essa forma, essa simbologia que vocês acreditam que é o poderoso rei do inferno, né? Que ele vem e solta um raio, se materializa lá na pessoa e vocês acreditam naquilo, tá? É por isso que vocês têm que ir a fundo das coisas, porque hoje está escancarado aí nas redes sociais os verdadeiros conhecimentos deste lado, foram revelados, desvendados, né? Então, esses seres, eles são entidades, são deuses antigos, são forças antigas, que não tem nada a ver assim com o diabo, que isso são meras traduções, tá? Gregas romanas, são traduções de outras línguas, mas que ficaram na Bíblia, né? Ficaram lá desde do Antigo Testamento, mudado muito por um Novo Testamento, mas está lá, diablo, mas é o quê? É um enganador, é um espírito mentiroso, é um espírito manipulador, é um espírito que ele não entra nos mesmos preceitos cristãos, não gosta do cristianismo, gosta de fazer coisa errada, gosta de vampirizar, gosta de obsediar, gosta de incorporar, gosta essas coisas. Mas entendam que nos campos espirituais também há limites e regras. Então essas pessoas do qual, quando a gente fala, vocês não têm mais caminhos para ficarem juntos, é porque existem vários fatores. Um dos fatores é morte, porque se vocês separaram, né, vocês brigavam muito, tinha hostilidade, vocês se agrediam, xingavam, filhos ficavam vendo essa merda toda dentro da sua casa, são um dos fatores que a espiritualidade já impede de que não aconteça. Não entendam que, porque por conta daquele espírito que ele é caótico, que ele não tem uma lei. Ele segue também certas leis, justiças. Eles seguem também. Se o cara que separou, a mulher separou do cara porque ele batia nela ou porque traía ela, e lá você pede uma ajuda na espiritualidade para trazer de volta, aquela entidade pode até trazer para dar uma segunda chance. Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a se desviar, fazer tudo de novo, aquela entidade vai derrubar de novo esse casamento e vai derrubar a pessoa que pediu a magia. Isso já aconteceu. Já aconteceu para quem pediu para mim já. E foi feio, Tombo. Tá? Então, assim, vocês têm que entender que o tempo e as atuações da espiritualidade, eles têm suas regras lá. Eles também têm seu lado justo. De uma pessoa que ela não mereça isso,
É indignação porque, queiram vocês entenderem ou não, ou acreditar ou não, mas essas entidades, esses espíritos, eram pessoas igual a nós, encarnadas nesse mundo, e que passaram pelos mesmos processos do qual aquela pessoa que você está pedindo para voltar passou na vida dela anterior. Então, pensa bem, né? Vai lá pedir para uma pombogira. As pombogeiras, cara, elas são justíssimas. O lado feminino, o lado Lilith, elas são justiceiras pra caramba nessa ponta. Então elas não vão permitir que mulher, se tá sofrendo na mão de um cara, fique na vida dele. Não vai permitir. Aquela amarração não vai pegar. Então, se não há caminhos, se fala assim, ó, cara, não insista, não há caminhos, não há. Aí a pessoa fica desanimada, porra, eu achei que eu vendo aí o do oráculo ia arrumar uma solução. Não. Solução você tem, mas não com essa pessoa. Porque aqui mostra outra mulher cruzando na sua vida. E é aí que é a parte do bom conselho. Né? É aí que é a parte que entra do bom conselho. Porque tem pessoas que elas não querem bons conselhos. Elas não querem saber disso. Elas querem saber de soluções. E ela quer solucionar aquele problema sentimental que ela está tendo ali. Que é a perda da pessoa, que ela, na verdade, ela nem ama aquela pessoa. Ela é dependente daquela pessoa. Né? Pode ser dependente emocional, pode ser dependente financeiro, né? Pode ser aquela pessoa que já está com seus 40 anos e, puta que pariu, né? Já não consegue se ver achando outro homem, outra mulher, ou coisa assim. Então é uma dependência, na verdade, isso. E aí, né, a pessoa vê que não vai dar certo aquilo, ela desacredita. Ela não quer saber de mudanças. Aí eu dou orientação, falo assim, olha, né? E muitas dessas pessoas, quando eu jogo, porque assim, quando eu vou fazer uma consulta no oráculo, antes eu abro para ver o que está acontecendo na vida destina daquela pessoa, no presente. Gente, a maioria de tudo que eu abro ali é por conta de magia. Elas estão enfrentando barreiras na vida delas por conta de magia. Por conta de magia mal feita, ou por conta de magia que não era necessário fazer aquele tipo de magia, porque tem magia de amarração que se faz, que ao invés de aproximar, ela manda mais longe ainda a pessoa. Aí fudeu. Que não era necessário fazer essa magia. É uma magia densa, muito forte. Então ela afasta mais a pessoa. Qual é o compreendimento disso? Gente, são muitos fatores, M fatores, M. Então assim, não dá para entrar num consenso certo de o porquê que aquela pessoa se afastou depois de ter feito uma magia de amarração. Pode ser por muitas coisas, pode ser porque aquela mulher tem uma espiritualidade muito forte de proteção na vida dela e que eles viram que a pessoa estava fazendo forçadamente ela voltar de novo para ele continuar trazendo malefícios para ela. Então aquela espiritualidade, cara, se a pessoa vibra bem, tá? Vou dar um exemplo, se a pessoa vibra bem, se ela é uma pessoa de bem, uma pessoa centrada, uma mulher boa, ou um homem bom, aquela energia que ela tem em volta dela ajuda com que os outros seres que atuam com ela para defendê-la criem essa força, essa barreira, e não deixe com que espíritos de fora venham para atormentar a vida dela, ou para assediar, porque eles assediam. Os espíritos demandados para na amarração para as pessoas, eles vão para assediar, eles vão para trazer imagens sexuais, desejos sexuais daquela pessoa no qual ela deixou. Não tem nada de amor, tá? A magia de amarração amorosa não tem nada de amor. É pura luxúria. É desejos, na verdade. Desejo, saudade daquilo e aquilo lá. Tá? É assim que funciona. Se nunca ninguém disse isso para vocês, então eu agora estou dizendo. Então, aquela pessoa ela não vai. Outra coisa que pode acontecer é o quê? A magia de amarração, ela dispersa
Ela vai dispersar aquela pessoa um pouco da vida dela, para as entidades atuarem na vida, na mente dela, assediando ela, colocando, tirando os obstáculos, porque quais são esses obstáculos? Muitos desses obstáculos são terceiros, né? São pessoas influenciadoras que ficam com ela. Não estou falando de influenciadoras de internet, estou falando de família, amigos, né, que ficam influenciando para ela não voltar mais para você. Então, são obstáculos. Então, esses obstáculos fazem com que a magia não aconteça ou demore para acontecer. Outra coisa que pode acontecer é no caso de gente que separou, que já aconteceu algumas vezes, não foram vários algumas vezes comigo, de pessoas que pediram magias de encantamento ou essas magias de amarração, e a pessoa tá com Maria da Penha. Eu falei, cara, mas você quer fazer a mulher voltar, sendo que ela, né, botou a Maria da Penha em cima, a ordem protetiva em cima de você, você não pode nem chegar perto dela. Ah, mas com isso ela vai pegar e voltar comigo e retirar porque pode, se a mulher quiser pegar e retirar lá, falou que votou, né, não sei o que, vai lá e tira, mas é um risco enorme, né, é um jogo de loteria aquilo ali. Porque se dá uma bosta, tá fudido, cara. Então tem memes, coisas que não vai, tá? Porque a própria espiritualidade mesmo, ela não faz para evitar um dano na vida dessas pessoas. Agora, quando abre lá e fala assim, não, vocês têm chances de voltar junto, maravilha. Vamos fazer então, mas só que é o seguinte, não há necessidade de fazer amarração. O que está acontecendo aqui é ataques espirituais dessas demandas que você fez. Então vamos fazer o que? Um banimento. Faz um banimento. Vamos tirar isso tudo. Tira, vai esperar fazer a limpeza, né? Espera um tempo aí, espera um mês aí para ver como é que vai ficando, né? Passo banhos para essas pessoas, oriento como é que ela deve. Então, é isso. É como, vou dar um exemplo, é como se fosse um médico. Tá? O médico vai lá, vai consultar, vai ouvir você, vai ouvir qual que é os seus sintomas, vai ouvir o que você está tendo, né? Para ele pegar e falar assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu não posso passar um diagnóstico aqui para você agora, porque o que você está tendo vai ter que ser feito um exame médico, né? Tem que ver se tem alguma coisa no seu organismo que está sendo afetado. Então aqui, ó, vou receitar para você, né? Vou passar aqui para você. Vai lá e faz o exame de colesterol, faz o exame de próstata, faz o exame, né? Faz exames lá, faz esses exames aí. Aí, para ele dar um diagnóstico certo para aquela paciente, ela tem que trazer os exames. Aí ele fala assim: ah, tá. Eu já suspeitava que poderia ser, mas tivemos que ter uma conclusão. É igual num oráculo, tem que ter uma certeza. Aí sim, agora eu vou passar para você os medicamentos certinho, mas para isso, tá? Vão levar o quê? Cara, você vai ter que fazer esse tratamento durante 7 meses. Tem uns que fazem durante a vida toda. Tem uns que fazem tratamento durante 3 meses. Assim vai. Tem que ficar naquele medicamento certinho. Vocês não concordam comigo? Por que que no plano espiritual é diferente? Você saberia me explicar? Saberia me comentar o porquê que no plano espiritual seria diferente a atuação? Por que seria diferente o modo em que esses que atuam, na verdade, na magia, estariam errados ou não seria dessa maneira? Porque, não, é porque é espírito, é porque é entidades, é o diabo, é o capeta, então ele já sabe de tudo. Não, não é bem assim. Tudo tem um processo. Um oráculo serve para isso. Né? Até mesmo pessoas com tendências mediúnicas de clarividências, quantas aí tem clarividências aí que ficam aí falando, famosas aí, que ficam colocando, chutando, né? Porque para mim aquilo ali é chutar. Eu vejo que vai desmoronar a montanha lá do Himalaia. Eu vejo lá que a ponte do Paraguai vai cair. Olha, eu vejo que o presidente vai morrer.
Cara, passou a data, passou anos e tá todo mundo de boa ali. Tá? Então são suposições. Não tem nada certo. Vocês não concordam comigo? E tem muita gente que acredita. Tem muita gente que ama, idolatra esses seres. Mas cada um é cada um, né? É igual a igreja evangélica, assim, lavagem na cabeça. Gostam da fisionomia delas, essas pessoas, enfim, né? Então tem que haver um acompanhamento. Gente, a espiritualidade é um acompanhamento, é igual nos anos antigos. Era assim, eram assim. É que tem muitas gerações que hoje, né, não acompanharam, não sabiam disso. E o pior é que tem pais e até avós ainda vivos que, em vez de pegar e dar conselhos sobre isso, que já passaram, não. Né? Já alguns não, tem alguns que são espertos que tiveram bons conselhos familiares ancestrais ali, que já pertenceram, que já atuaram nessas linhas de terreiros de religiões, né? Até mesmo em bruxaria, tudo que foram doutrinados. Essas pessoas não vão cair nunca. Já tem alguns que nascem que não quer saber de porra nenhuma disso aí. Quer saber de curtir a vida, quer saber de beijar na boca, quer saber de ganhar dinheiro, mas na hora que precisa de uma sabedoria para lidar com aquilo, não tem como. Né? Então, assim, nas épocas antigas era dessa forma. As pessoas passavam por um processo de atendimento e orientação na espiritualidade. Eu sei porque eu já pisei nessas terras. Desde os meus, já tenho vídeo, já até falei aqui, desde os meus 18 anos ali, 17 para 18 anos, já vim conhecendo, comecei a conhecer. Gente, a mãe de santo, pai de santo, aqueles que sentavam na cadeirinha ali, tinha esses tronos, essas coisas ridículas hoje que você vê aí na internet, aquelas coisas com dourado, parece a igreja de Roma lá do Papa, né? Por que tudo aquilo, né? Por que todo aquele ouro ali? Só porque esse Deus aí que eles falam, ele é ganancioso, né? E aí essas pessoas fazem a mesma coisa. Parece que eles querem imitar o cristianismo. Né? Assim, se eles podem, eu também posso fazer isso com as minhas entidades. Eu vou botar aqui a minha casa com dourado, com ouro, e vou dizer que é ouro e não é porra nenhuma. Vou colocar uma estátua ali bafomética que foi feita de gesso, né? Eles falam que foi feita da pedra bruta, não sei da porra lá, e assim por diante. Né? São coisas ostentadas, ostentações enormes ali, mas que não tem fundamento nenhum. Na antiguidade não tinha nada disso. Antigamente não existia nada disso. Era uma cadeirinha, era uma cadeira simples, normal, pessoa toda de branco lá vestida. Aqueles que frequentaram da Quimbanda, eles ficavam de preto, uma camisa preta, uma calça tipo essas calças que eles usam, igual os pais de santos, que parece de capoeirista, né? Todo de preto, né? Ou então todo de branco também. Vestimenta não faz diferença. A cor, essas coisas não faz diferença. É o que a pessoa tem, é o que vale. A mediunidade tem, que ela tem, é o que conta. Não é o que ela usa, é o que ela tem. O caráter dela, o conhecimento dela. É isso que é o poder. Esse é o verdadeiro poder na espiritualidade. É o que a espiritualidade ela quer daquele médico que está atuando para aquele destino dela. É o destino dela atuar com a espiritualidade naquele mundo para certos propósitos. Tanto para o bem, tanto para o mal, tudo é um equilíbrio. Ok? Então, essas pessoas eram simples. Tinham suas casas, tinham suas imagens, tinha tudo organizadinho, um canto com seus alguidares limpinho, quietinho, arrumadinho, organizadinho. Algumas casas iam no chão palha, ou então eram com elementos, gente. Era com elementos. Era palha, era areia, era pisar na terra. Era o contato com a natureza. Bruxaria. Elementos. Hoje não. Hoje eu vejo o pai de santo aí usando aqueles sapatos finos, branquinho, brilhando. Dá pra ver a cara dele no sapato. Tudo arrumadinho, pintadinho, tudo glamuroso, glamurosa, né? Fala assim, com maior gentileza, e que no fundo são os verdadeiros vampiros astrais. Fazem isso para o quê?
trazer o glamour para vocês e acreditar que aquilo realmente é da espiritualidade, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Eu já falei aqui no meu canal do YouTube, em alguns vídeos, e eu vou falar aqui também. Já caiu gente famosa, popular, na espiritualidade, conhecedores, tá? Caíram, desapareceram, estão tendo que ficar quietinho, moadinho. E esse pai de santo aí, esse tal de Hugo de Oxalá, foi preso. E eu digo para vocês, mais uma vez, ainda vai ter muita gente caindo aí. Tem muita gente aí que vai cair a máscara. Escutem o que eu estou falando. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu vi isso. Eu não vou ficar falando, nenhum dos vídeos meus que eu falo aqui, eu falo atacando alguém ou alguma coisa assim, só de quem tentou me atacar, né? Tentou fazer sacanagem. Aí eu falo mesmo, foda-se ele. Mas não fico falando em vão nada não. Mas aqui eu tô te falando uma realidade para vocês. Vai ter muito neguinho aí que vai cair, vocês vão presenciar. O que vai mudar disso? Nada. Porque vocês vão continuar indo atrás dessas pessoas que falam que vocês querem ouvir. Bem, agradeço a você que ficou até agora assistindo os meus vídeos. Comentem, compartilhem, dê o like aqui no meu canal e se inscreva para ajudar aqui o canal do Bruxo a entregar. Eu nem vou falar crescer porque eu não me importo muito disso aí, tá? Mas para ajudar a entregar para mais pessoas que querem bons conselhos. Salve Lúcifer e nos vemos numa próxima oportunidade.